Shalom a todos, bom dia, Boker Tov, Tzahoraim Tovim, Erev Tov, Laila Tov. Hoje eu estou aqui para contar uma história, por isso está na playlist Histórias que Ensinam. Uma história que eu escutei de um rabino, eu achei muito boa, então eu resolvi contar aqui para nós. Sobre Rosh Hashanah. Talvez não seja exatamente sobre Rosh Hashanah, mas sobre algumas coisas que significa essa data. Nós sabemos que é o aniversário do mundo, mas nós sabemos que diz respeito a de Tishrei, quando Deus então criou o homem e a mulher, Adam Arishon e Havá, ou seja, a humanidade, nós todos. Nessa história, ela aconteceu, segundo o rabino contou, há algumas décadas atrás, alguns anos atrás. Ela não é uma história muito antiga, de um rabino que viajava de cidade em cidade. Ele ficava 3 anos, 2 anos como rabino, né, da cidade, no interior da Inglaterra, numa cidade pequena da Inglaterra. Ele viajava para lá, para cá, mas também já tinha viajado tanto para a América Latina, tinha viajado para a Argentina. Eu não sei se ele viajou para o Brasil, tomara que sim. E ele ficava nesses lugares. Ele era um rabino muito importante e um belíssimo razan. Ele era um cantor, ele entoava muito bem os salmos, ele cantava muito bem, era maravilhoso. E estava em épocas de Rosh Hashanah. Então ele sabia que nesse momento, nessa cidade para onde ele acabara de chegar, ele iria então ser o razan, não só o rabino, mas o razan. Ele ia cantar na sinagoga, né? Como nós sabemos que acontece no mundo judaico. Só que, infelizmente, ele tinha uma voz muito maravilhosa, mas não sabia tocar o shofar. Então, uma dica aqui para nós, para quem não sabe, o shofar, o toque do shofar em Rosh Hashanah é de toda a tradição, de todos os costumes, o mais importante, porque ele faz duas coisas bem importantes, às vezes, além de outras mais. Uma é que ele anuncia o rei. Nós vemos às vezes nos filmes, nos lugares, com aquelas trombetas anunciando a chegada do rei. Quando é em Rosh Hashanah, o judeu toca o shofar para quê? Para anunciar mais uma vez o rei do universo. Mais um ano que é ele quem reina e que sempre será ele quem vai reinar. Ele tem esse objetivo. Segundo objetivo costumeiro é porque você espanta o Yetzer Hará, espanta o Satã, confunde ele. Por isso são 2 dias, por isso é tocado somente no segundo e assim por diante. Seria um outro vídeo, uma outra história. Mas acontece que ele estava muito frustrado porque ele ia ter que tocar o shofar também. Como que ele ia chegar só e cantar e ser o razan, o rabino da cidade? Ele já tinha planos de ficar 3, 4 anos por ali. Como é que ele não ia tocar? E ele ficou muito triste com isso. Mas aí ele teve uma ideia. Ele soube que naquela cidadezinha havia uma grande orquestra maravilhosa. Ele foi até lá na orquestra e pensou assim: bom, de repente tem alguém que toque um trompete, um trombone, que são aqueles instrumentos que também é usado força, né? Para tocar bastante força, né? Com a boca, com a voz. Que me ensine como tocar, quem sabe eu aprendo. Ele foi até a orquestra, chegando lá, ele falou com o diretor da orquestra. Será que o senhor saberia me dizer se tem alguém aqui que poderia me ensinar a tocar ou que toque bem? Todos tocavam bem, era uma orquestra. Então o diretor disse: sim, tenho 2 pessoas aqui. A intuição do rabino, ele agradeceu, saiu dali. A intuição dele disse: vou ligar para este aqui. O nome dele era David. E ele ficou pensando: David deve vir de David. E ele teve aquele lampejo, aquela intuição: é para esse que eu vou ligar. Dito e feito. Quando ele ligou para o David disse que era filho de uma judia, ou seja, David era um judeu. Pronto, está tudo dominado. Lá foi o rabino então conversar com ele pelo telefone.
Bom, David, eu gostaria que você me ensinasse a tocar chofar, mas eu estou sabendo que você toca muito bem o trombone, o trompete, então eu vou lhe pedir se você poderia tocar o chofar em Rosh Hashanah, né? Eu faço os outros serviços, se você poderia tocar. David ficou muito feliz. Ah, eu toco, eu acho muito bonito, só não sei nada. David não sabia absolutamente nada. Então, o rabino começou a contar o que era Rosh Hashanah, que era uma grande comemoração, na verdade, que havia um julgamento, um livro da vida, que depois disso iria vir o Yom Kippur, que esse era uma comemoração da criação, que Deus criou em 6 dias, que no 7º dia ele parou de criar, deu uma descansada, tudo mais, foi contando as coisas. O garoto, o moço, o homem, David, gostou muito da história, ficou muito entusiasmado e disse: sim, eu toco para o senhor. O senhor só precisamos nos encontrar para que eu possa contar, aprender a tocar. O senhor me diga como é que são os toques e tal. Tudo bem. Então eles se encontraram pessoalmente e o rabino disse para ele, foi explicando tequiá, teruá, shevarim, como é que são os toques, tu. Ele sabia dizer como era, só que era desafinadíssimo, não conseguia tocar. David aprendeu no mesmo instante. Aí o rabino disse, mas tem um porém, para que você possa tocar o shofar, porque eu não sou profissional, não adianta, você precisa ser um judeu que guarda o Shabat. Aí o David disse, mas como assim? O que é guardar o Shabat? Não sabia nem isso. Então vocês vejam que não só nós, Benenor, estamos aprendendo, mas que muitos judeus também não sabiam ou não sabem. Não significa que você saiba tudo, porque é daquela religião, daquela tradição. Houveram muitos problemas aqui no meio, nós sabemos, muitas diásporas, muitas assimilações e tudo mais. Ele não sabia absolutamente nada. Eu não sei o que a mãe dele fazia, que não ensinava, mas não ensinou. Então ele começou a explicar que o Shabat era muito importante, que era o dia onde Deus parou de criar. Na verdade ele não descansou, porque Deus não descansa, porque Deus não precisa de descanso. Então ele parou de criar, que naquele dia não ligamos o celular, porque isso é moderno, já tinha celular. Não ligamos o celular, não assistimos televisão, não vamos viajar muito longe por aqui, existe toda uma regra, não cozinhamos no dia, não acendemos fogo, não fazemos nada que possa dar de entender que estamos criando alguma coisa. Começou a explicar, é um dia de descanso, realmente é um dia de confraternização com a família, você precisa guardar o Shabat, senão você não pode ser o cara que vai tocar o shofar para mim. Você aceita? Após o rabino ter contado todas as histórias, como era tudo tão bonito, ele ficou tão entusiasmado, ok, eu guardo o Shabat, eu não vou ter problema nenhum em guardar o Shabat, não tem problema, eu consigo. Guardou o Shabat uma semana, outra semana, e Rosh Hashanah chegando. De repente o rabino estava muito feliz, pronto, está tudo organizado, resolvido, tenho o David que vai tocar o shofar para mim. Liga o David para o rabino e diz, olha, tem um pequeno probleminha. Faltavam 2 semanas mais ou menos para Rosh Hashanah. Eu vou precisar viajar com a orquestra, porque nós fomos convidados para tocar num lugar muito importante em Londres. Londres! Ele não poderia deixar disso, ia fazer um boom na sua profissão, uma ascensão na orquestra. Ele disse, então eu não posso deixar de ir, porque senão eu posso perder, né, o meu lugar na orquestra. E o diretor não vai aceitar, enfim, eu não posso. Então eu gostaria de saber se eu posso, nesse Shabat, que é a apresentação, que é a nossa viagem, se eu posso não guardar o Shabat. Aí, depois, quando eu voltar, eu volto a guardar o Shabat. O rabino pediu que ele explicasse novamente. Eu não estou entendendo por que é que você não vai guardar o Shabat. Ele explicou tudo novamente. O rabino acho que estava velhinho, não estava entendendo. Então, ele disse, David, olha, não existe isso. Não existe guardar o Shabat num Shabat, não guardar no outro, e depois guardar e não guardar. Não existe. Isso é para sempre, ou você guarda ou você não guarda o Shabat. E às vezes nós pensamos, o que é que nós vamos ganhar com isso, em cumprir uma mitzvah? Mas
não é um negócio com Deus, né? Ele vai nos recompensar porque Deus nunca fica nos devendo. Então, vamos fazer as mitzvot. Tudo bem, isso aí foi um adendo meu à parte. David disse, pois é, mas eu acho que não vou poder. Preciso viajar. Tá, tudo bem, o rabino ficou muito triste, ele ficou de pensar, David ficou de pensar, desligaram o telefone, faltava uma semana para Rosh Hashanah. Lá vai novamente, então, David ligar para o rabino. Olha, rabino, eu pensei bem e eu resolvi que vou então tocar mesmo e eu não vou viajar com a orquestra. Ele resolveu, simplesmente resolveu. Eu gostei muito das suas histórias. Eu quero ser um judeu ativo, eu quero voltar às minhas raízes, eu quero fazer as mitzvot, eu quero servir a Hashem. Eu estou muito feliz com isso. Gostei de guardar o Shabat, me senti servindo Deus, tudo mais. O rabino ficou numa felicidade que tá louco. Tudo bem. O que aconteceu depois? Liga o David novamente para o rabino. Rabino, eu estou em dúvida, não sei. Eles estão saindo agora, tá? Era uma sexta-feira. E eu estou com muitas dúvidas. O rabino disse para ele assim, David, pense bem. Se Deus nunca nos deve nada, nunca fica nos devendo nada, pode haver algum recado para você aí. Pense bem, você acha que vai realmente perder o seu lugar na orquestra se caso você não guarde este Shabat e viaje com eles em troca de cumprir uma mitzvah tão linda? O shofar é a coisa mais importante em Rosh Hashanah. Além de todo o arrependimento e todas as coisas que nós fazemos. Não é somente a festa, é um lugar, é um momento de julgamento, mas é um momento onde as pessoas comemoram um julgamento. Então lá vai David de novo, isso está se alongando, mas ele demorou tanto para responder o rabino, e enfim ele foi. Tocou o shofar em Rosh Hashanah, foi maravilhoso, o rabino ficou muito, muito, muito feliz com isso, David também. Se despediram, cada um foi para a sua cidade. De repente, dias depois, não semanas depois, antes mesmo de Yom Kippur, o David ligou para o rabino, chorando aos prantos. O rabino disse, mas David, o que foi que aconteceu? Aí ele disse, rabino, sabe, aquele Shabat que eu guardei, que eu deixei de ir naquela viagem para Londres com a orquestra? Pois é, o ônibus que levava a turma, que levava a orquestra toda, ele simplesmente caiu num despenhadeiro. Essa história é verídica, gente. Caiu num despenhadeiro, a metade dos artistas, dos músicos faleceram, morreram, e a outra metade está ferida. E muitos deles talvez nem possam mais voltar a tocar. E eu gostaria de dizer isso, falar isso para o Senhor, ligar para o Senhor, para lhe agradecer, porque eu não só voltei às minhas raízes, eu só não guardo o Shabat, eu não só faço isso, como todo o resto, eu quero saber as histórias, eu quero colocar tefilim, eu quero colocar o kippah, eu quero respeitar, eu quero fazer as mitzvot, mas mais do que isso, eu entendi que Deus nunca fica nos devendo. Nunca. Deus não precisa de nada, é nós que precisamos. Ele deixou as mitzvot dentro da Torá. Ele deixou a tradição oral para que os rabinos pudessem entender isso e passar para nós. Então, Deus nunca fica nos devendo. Às vezes nós pensamos, por que eu não posso deixar de fazer isso que é mundano, mesmo que fosse música, mesmo que fosse a profissão dele? Deus, será que vai deixar nós passarmos fome? Não vai ter a parnassá, vamos perder emprego, não vamos poder tocar, vai acabar tudo a nossa vida se nós cumprirmos a Torá? É o contrário que acontece quando nós cumprimos a Torá, quando nós realizamos as mitzvot, os preceitos com amor, com alegria, porque Deus quer alegria, não tristeza, sofrência e vitimismo. Quando nós fazemos isso, a nossa recompensa não é um negócio de Deus, é uma recompensa meritória. Então nada vai nos faltar, Ele nunca fica
nos devendo. A mensagem aqui de Rosh Hashanah é que não pense que você não vai conseguir fazer as coisas, não pense que você não consegue realmente encaixar na sua vida como Bnei Noach, é para nós que eu estou falando, encaixar as mitzvot que você pode cumprir, aquelas que você deve, o que você pode fazer a mais. Vamos lembrar aqui uma coisa, que todos os preceitos que são obrigatórios para os judeus, aqueles que são obrigatórios fazer os preceitos positivos, não são proibições para nós, não são proibições para nós, Bnei Noach. Por quê? Porque as 7 leis de Noach são universais, são para todas as pessoas. Se você não conhece a cartilha, se você não encontrou ou não quer seguir, é outra coisa. Mas ela existe, a lei está lá, a Torá é viva. E ela é para todos nós, não para o judeu. Então, todas as coisas que são obrigatórias, positivamente falando para o judeu, não é uma proibição para nós, nós podemos fazer, nós devemos fazer. E quando nós comemoramos o Rosh Hashanah, é mais um ano que nós passamos, que nós nos melhoramos, que nós nos refinamos, que nós paramos para pensar, que nós pedimos perdão, que nós vamos fazer o jejum depois em Yom Kippur, que nós vamos cumprir essas coisas que nós fazemos, cumprimos o Shabat da nossa maneira, como nós pudermos. Não é para nós sairmos da nossa vida cotidiana, é para nós colocarmos a nossa vida cotidiana dentro da Torá. Porque não é a Torá que tem que se moldar a nossa vida, é nós que precisamos fazer isso. Ela é divina, ela é perpétua, ela é para sempre, ela é para todos nós. Então, olha que recado bom. David não morreu. David voltou a ser um judeu como ele tanto queria agora que aprendeu as coisas. Esse serviço a Deus que mexeu o seu coração. Agora ele tinha tocado o shofar, ele tinha participado de Rosh Hashanah e ele não morreu, ele não se feriu. Não era para ele estar lá, era para ele estar exatamente onde ele estava naquele dia. Mais uma mensagem para nós. Nós estamos, como Bnei Noach, exatamente onde nós deveríamos estar. Não se apresse em conversão, não ache que isso seja uma necessidade. Todos temos uma função no mundo de Hashem. Todos temos. Todos nós somos filhos de Deus, pai e mãe. E essa é uma das mensagens de Rosh Hashanah. Eu espero trazer outras histórias para vocês. Tenham um maravilhoso dia. Até mais.